Bom dia. Gostaria muito de iniciar nossa aula de vídeo mostrando a vocês o quanto a matemática é importante para todos os aspectos. E o professor de matemática, ele não só precisa ter o conhecimento, mas ele precisa ter uma boa didática, uma boa forma de apresentar determinados conteúdos, principalmente conteúdos para pessoas que estão iniciando a sua carreira em matemática. Para os nossos alunos, muitas vezes a compreensão ela fica muito difícil de determinadas coisas. Para outros, ele tem uma grande facilidade de aprender. Então, compete a cada um de nós, professor de matemática, procurar uma forma mais prática, que cada aluno, que chegue a cada aluno a informação bem precisa para ele ter uma compreensão muito maior do que a gente imagina. Porque o que falta para os nossos alunos é compreender. Mas hoje a grande dificuldade é fazer ele se concentrar para aprender, é fazer ele querer aprender, é motivar. Então, uma das formas que eu encontro e que eu vejo que é muito importante é fazer a concentração através de buscá-lo dentro de uma disciplina, dentro de um momento onde ele vá parar e esquecer tudo que está ao seu redor e prestar cada vez mais atenção à aula. Se for necessário, usem o que você tem de melhor e sua autoridade, não o seu autoritarismo, para fazer com que eles prestem atenção. E daí a gente vai começar a conceber a importância da matemática. Podemos usar um pouco da história da matemática, podemos usar alguns artifícios, alguns jogos, podemos jogar alguns problemas, algumas técnicas de resolver problema, mas se ele não compreender, ou se ele não parar para prestar atenção e se integrar totalmente no contexto da aula, não vai ter aprendizado algum. Então, para isso nós precisamos ter de mão vários artifícios matemáticos, vários componentes, várias formas, vários materiais que vai nos levar a transmitir um bom trabalho. Assim, desta forma, eu aconselho a cada um de nós que faça uma boa escolha de um livro didático. Que o livro didático atenda aos anseios seu e os anseios de seus alunos. Que você conheça bem a obra, que você possa trabalhar com cada um. Que ele mostre alguns exercícios diversificados, alguns problemas, que ele tragam conceitos bem definidos. Que eles tragam atividade que tenha uma certa repetência, mas que seja variado. Que eles tragam figuras que possam mostrar, dar uma visualização melhor. Que o material seja bom, de boa qualidade. Que as demonstrações, apareça bastante demonstrações que lhe ajude e ajude ao aluno a compreender. E que você construa seu próprio laboratório, como eu vou mostrar daqui a um pouco, um laboratório simples para mostrar o Teorema de Pitágoras. Mas na frente nós vamos dar uma olhadinha e entender o que é demonstrar. Porque demonstrar é uma coisa tem vários ramos de que estudam isso aí. Se vocês procurarem, tem vários artigos por aí que possa mostrar, dizer o que é demonstração e possa fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras. Vou citar lá na frente alguma coisa sobre isso. Mas o que eu quero relatar agora é o poder que o professor tem de dar uma boa aula, de fazer com que cada um de nós, ou cada um de nosso aluno, compreenda e aprenda. E uma das coisas muito importantes é fazer eles fazerem. Dei uma aula, eu coloco exercício, que seja repetitivo, porém os números possam ser trocados, e que ele entenda. E que eu consiga mostrar a veracidade de determinadas coisas. É assim a ideia para que a gente escolha não só o livro didático, mas também o material que nós vamos produzir. Durante todo o nosso curso, a gente permeou pela ideia de jogos, de experimentos, de experiências, de problemas, técnicas de resolver problemas. Se vocês seguirem essa ideia de técnicas de resolver problemas, seguindo aqueles 4 ou 5 tópicos, outros autores abrangem mais outros tópicos, mas seguindo alguns tópicos de compreensão, da compreensão do exercício, da tomada de decisões, qual o primeiro passo, qual o segundo passo, para armar a estratégia para resolver.
É assim que a gente vê. A gente tem que também mostrar isso para o estudante para que ele possa desenvolver melhor. Na realidade, a gente vai dar as pernas para ele andar. E nem sempre, se a gente não procurar um bom caminho, essas pernas ficarão muito curtas e ele só vai andar por algum momento. Então, o que eu quero dizer com isso é que aprender não é fácil, mas também não é difícil. Eu preciso, a primeira coisa é compreender o que é que eu devo fazer. Batam também muito forte no sexto ano, com as 4 operações. Mostra a ele a importância de saber bem multiplicar, dividir, somar, subtrair. Isso é muito importante para cada um de nossos alunos. É bom, muito importante mesmo sair com isso, porque as 4 operações básicas faz com que ele tenha um bom trabalho e um bom aprendizado nas outras sequências que virão. Na resolução de equação, entender o que é equação, o que é equacionalizar, o que é permear o equilíbrio e como resolver. Mostre para ele de uma forma simples, tradicional, como todo mundo mostra, mas procure outros caminhos, a balança de equações. Pegue a ideia da balança de equações e mostrem a ele que a igualdade ela é o central do equilíbrio. Que equações é equilíbrio. É manter algo igual a algo. Que ela pode ser qualquer coisa. E que daí vocês começam a mostrar por que eu tenho que passar. Se é mais, eu tenho que passar a ser menos. Se é menos, eu tenho que passar a ser mais. Se está multiplicando, eu tenho que passar dividindo. Se está dividindo, eu tenho que passar multiplicando. Mas com o eixo central, que é a igualdade, que é o termo que diz está equilibrado. Entre outros fatores. Isso para a equação do primeiro grau. Vem a equação do segundo grau. Conta um pouquinho da história da equação do segundo grau. Um pouquinho da evolução dos números. Faça a aula ficar agradável. Faça a aula ele despertar o interesse, despertar a curiosidade. Lance problemas. Tem vários tipos de problemas. Resolva esses problemas antes. Para quando você for aplicar, não é uma surpresa. Que é importante a gente não ter surpresa, porque a gente entra, se a gente tem surpresa, nós vamos entrar em incredibilidade. O aluno não vai mais confiar. Ele vai ficar, e aquele professor é isso, aquele professor é aquilo, aquele professor não sabe, aquele professor sabe. E insegurança também transmite desconfiança, transmite incredibilidade. É importantíssimo saber e saber ensinar. Então se prepare um pouco antes. Vai ter um momento na vida de vocês que vocês vão estar aptos, mas nunca descanse. Nem sempre a gente sabe de tudo. Na realidade, nunca a gente sabe de tudo. Sempre vai ter alguma coisa para a gente aprender. Com relação a problemas, elabore os problemas de acordo com aquilo que você necessita. E veja que são necessários, muitas vezes, se você fizer problemas de aritmética, ele tem que saber, de acordo com a leitura, que não é uma leitura em português, mas com linguagem matemática, não com linguagem de português, que muitos professores de português acham que interpretar texto matemático é interpretar texto de português. Não é. Um texto matemático tem a linguagem própria da matemática, que é substancial, que é única. Então, muitas vezes, uma certa frase para português tem uma ideia, mas para matemática tem a ideia de somar, de subtrair, de multiplicar, de igualar. Então, parta dessas premissas.
Agora vou cortar e vou fazer essa demonstração. Parou? Pronto, só um pouquinho. Certo? Assim eu obtive o seguinte quadrado, tá certo? Quadrado, certo? Aleatoriamente, dividindo. Marcar duas medidas aleatórias, mas que seja do mesmo tamanho, tanto de um lado do quadrado quanto do outro. Como o meu quadrado eu fiz tamanho 18, quase 19, então eu vou pegar duas medidas distintas. Eu vou pegar até 9 e marcar aqui uma das medições. A partir de agora, de cada canto eu faço a mesma marcação. Obtendo assim dois quadrados, quadrado 1, quadrado 2 e dois retângulos. Como eu não sei as medidas, eu vou chamar a medida menor de C. E a medida maior de B. Observando que o quadrado menor ele vai ter como área C ao quadrado. Vou ter sempre o lado, esse aqui vou ter um quadrado de área C ao quadrado. E esse outro, o outro quadrado, vamos ter uma área B ao quadrado. Área 1, área 2. Os retângulos de lados BC, vou marcar dois triângulos, que é exatamente a diagonal. Vou trazer a diagonal desse retângulo, que é essa diagonal
eu não sei a medida, eu vou chamar ela de A. A, diagonal ao quadrado, diagonal do retângulo é igual a A, medida A. É bom fazer os traçados bem certinho, para que a gente não tenha nenhuma surpresa e nem nada medido errado. E agora vamos cortar para ver como é que vai ficar a nossa figura. Quadrado de A lado C. Retângulo de lado BC. E diagonal A. Quando a gente pinta, isso fica muito legal. Aqui eu tenho o meu quadrado de lado B, que a área do quadrado é B ao quadrado. Bom, vamos cortar agora essas diagonais aqui. Esse e a diagonal do outro. Nunca esquecer que aqui é C, aqui é C, aqui é B. E aqui são A e A, são as diagonais. Eu não sei qual é a medida de nenhum desse, nem me importa. Me importa é encontrar o teorema de Pitágoras, que é B ao quadrado mais C ao B mais C ao B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado, que é exatamente o que descreve o teorema de Pitágoras, que eu estou com ele aqui nesse quadrado. Cateto, cateto, hipotenusa, triângulo, retângulo de lado. Então eu tenho basicamente isso aqui, esse quadrado com esse aqui. Esses dois quadrados têm um valor, uma diagonal, outra diagonal. Vemos que ele se encaixa direitinho, montando aquela figura que nós tínhamos anteriormente. Bom, observamos que lado A mais B dá ao lado do quadrado maior. C mais D também é o outro área do quadrado. Então, dois quadrados. O que é que eu vou tentar fazer agora? Com esses quatro triângulos, vou ver que esses dois juntos, C ao quadrado mais B ao quadrado, então B ao quadrado mais C ao quadrado, tem que dar igual ao que nós vamos fazer aqui, ó. Só aqui. Não, só aqui, ali não.
vamos ter isso aqui, ó, formando um novo aqui, BC aqui, tem que virar aqui C, aqui B, aqui C, aqui B. Observe que eu fiz com material reciclado, exatamente para demonstrar a vocês o teorema de Pitágoras. Quando nós ajustamos, observe que o plano da mesa formou um novo quadrado de lado A. Que esse quadrado é nada mais do que esses dois aqui, ó. A soma desses dois. Podemos usar aqui a tira e fazer assim, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a área desse quadrado aqui. Mas esse quadrado tem que medida de lado. Medida de lado A, que é nada mais do que A ao quadrado. Então, essa é uma das maneiras de demonstrar o teorema de Pitágoras. Pronto, solta aí. Logo, essa é uma das melhores maneiras, uma das maneiras bem simples e prática que vocês podem demonstrar o teorema de Pitágoras. Se vocês forem conectar a internet, no Google, vocês vão conseguir não só uma maneira de apresentar o teorema de Pitágoras, de demonstrar. O que é demonstrar? É a partir de uma premissa, de um teorema que diz a soma dos quadrados do cateto, C mais B ao quadrado, C ao quadrado mais B ao quadrado, é igual a A ao quadrado, que é nada mais, nada menos do que um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. E através da geometria, de uma forma geométrica, consegui demonstrar o teorema de Pitágoras. 1 quadrado de B mais o quadrado de C é igual ao quadrado de A, porque A, os lados de medida A, formam quadrado também. E assim está demonstrado o teorema de Pitágoras por uma forma geométrica. Bom, acabamos de fazer a demonstração do teorema de Pitágoras e agora eu quero falar um pouquinho sobre nossa prova. A nossa prova ela será uma prova fechada, onde você tem múltipla escolha para selecionar uma que seja verdadeira. Aconselho a vocês que peguem todo o material que foi postado no ambiente, todo o material que foi mostrado no ambiente e comece a estudá-lo. De preferência os questionários, porque a partir deles poderão cair questões substanciais e que sejam bem daquele estilo, de tal forma que você não tenha tanta dificuldade. Esperamos que todos vocês estudem nesse período, que o que vocês absorveram, coloquem em prática, porque as questões, elas serão simples. Se vocês leram todo o material, que eu acredito que sim, e que obtive resposta que sim, então vocês vão ler esse material, se apropriaram do conteúdo, do conhecimento, e que eu não vou explorar nada daquilo que eu não passei para vocês. Então, uma leitura, não tenham pressa em fazer a prova. Faça ela, se for necessário, leia 2, 3 vezes, se não entender. Leiam 3. E tenha com convicção qual é a alternativa e marque-as. Bom, me despedindo agora dessa disciplina. Foi muito bom trabalhar com todos vocês. Os tutores à distância, Anderson Spinelli e Maria Rita. Foi muito bom trabalhar com vocês e com vocês, estudantes. Que possamos nos encontrar em outras oportunidades e que sempre que vocês necessitarem e quiserem entrar em contato para qualquer dúvida, estarei à disposição.
durante o curso ou fora do curso. Hoje ou amanhã, qualquer dia que vocês necessitarem. Foi um prazer trabalhar com vocês e muito obrigado a todos.